Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpites aí para esse domingão, dia 17 de abril de 2022. Separei para essa rodada, galera, 13 jogos aí muito bem analisado e no final do vídeo vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos, né? Nesse sabadão aí aconteceu muita zebra, né, galera? Aconteceu muita zebra aí, acabou decepcionando, né? Nossos 3 bilhetes aí, simplesmente cada bilhete teve um time que decepcionou, então infelizmente acontece, mas nesse domingão aí vamos focado aí em busca de bastante green para poder cobrir esse head desse sabadão, tá, galera? Eu analisei aqui os jogos com bastante carinho, com bastante cuidado, tanto é que eu tô postando esse vídeo até um pouquinho mais tarde, né? São 7h22 agora. E eu sempre costumo postar o vídeo mais cedo, mas como eu falei, né? Analisei muito bem esses jogos aí para trazer os melhores resultados possíveis para vocês, né? Os melhores palpites aí com a melhor análise possível da minha parte, tá show? Antes de mais nada aí já peço ajuda e a moral para quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e quem puder também deixa seu like no vídeo que é muito importante. Seu like fortalece muito o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas. E você que quiser saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número está na descrição desse vídeo e também vai aparecer um número aqui na parte de baixo da tela. Só você me chamar lá no Zap que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que agora a gente tem aí o grupo VIP no Telegram e também no WhatsApp. Só que no WhatsApp as vagas são limitadas, então corre lá, porque depois que o grupo lá no WhatsApp encher, eu não vou estar adicionando mais ninguém, só no Telegram, tá show? E vamos ao que interessa, né? Antes de mais nada também quero convidar vocês aí a seguir aqui no Instagram, né? Adriano com 2O de Dico, esse aqui é meu Instagram, quem puder segue aí, sempre tô postando algumas novidades aqui nos stories, então quem tiver essa rede social aí, segue, que eu sempre posto umas coisas bem interessantes aí relacionadas ao mundo esportivo, tá? Algumas dicas, alguns bilhetes, sugestões e tudo mais. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei são esses daqui. A gente vai ter alguns jogos interessantes, né? Na minha opinião, esses aqui que eu separei são os mais seguros e mais viáveis aí para essa rodada. O primeiro jogo que a gente vai ver aqui é o jogo que acontece no Campeonato da Turquia, Superliga, jogo 7h30 da manhã, jogo bem cedo, né? Já deixo esquematizado aí para você não perder esse jogo. Esse jogo aqui a gente vai ter de um lado o time da casa, o Konyaspor, e o time visitante aí, o Gaziantep. Esse jogo aqui, na minha opinião, o Konyaspor aí, o time da casa, grande favorito para vencer, galera. Se a gente for pegar aqui na tabela aqui, o time tá em terceiro lugar, tá com 58 pontos, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, né? Perdeu 2 fora de casa, mas o time jogando em casa aí sempre costuma ter bons resultados, né? Tanto é que tem a segunda melhor campanha aí jogando em casa com 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O time do Gaziantep tá aqui no meio da tabela, né? No meio não, né? Na parte de baixo da tabela, para falar a verdade. O time tá aqui em 14º lugar com 11 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, 41 pontos até o momento, né? Jogando fora de casa o time não costuma ter um bom desempenho, né? Tem a segunda pior campanha jogando fora de casa, só venceu uma, empatou 3 e perdeu 12. E no confronto direto aqui, se a gente for puxar, o Konyaspor jogando em casa aí tem um pouquinho de vantagem, né? São 2 vitórias nos últimos 5 jogos e 3 empates, né? Costuma empatar bastante aí nesse confronto entre essas duas equipes, mas pela campanha que vem apresentando aí nessa temporada 2022, o Konyaspor aí grande chance de vencer. Com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança. Casa vence com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora campeonato alemão da segunda divisão, a Bundesliga 2, jogo entre Heidenheim contra Aue, jogo que acontece 8h30 da manhã. Nesse confronto aqui o time da casa é grande favorito para vencer, né? O Heidenheim está numa posição muito melhor do que o time do Aue, o time está em 7º lugar, não chega a ser assim uma campanha tão boa, mas também não chega a ser tão ruim, não tem risco de ser rebaixado, mas também está bem distante aqui, né? Tem um pouco distante do grupo aqui dos 3 melhores. Primeiro e segundo colocado já garante o acesso para a primeira divisão da Alemanha, e o terceiro participa aí de uma repescagem, né, de um playoffzinho aí para saber se vai subir ou não. O Heidenheim vencendo esse jogo, ele vai a 48 pontos, então querendo ou não, já diminui essa vantagem que atualmente é de 8 pontos, vai diminuir para 5. Então, tipo assim, já começa a querer se engraçar aqui para a parte de cima da tabela, né? E o time do Aue é o último colocado, vem de 4 derrotas seguidas. É o time aí que tem apenas 4 vitórias, 7 empates, 18 derrotas. 27 gols marcados, 61 gols sofridos, 19 pontos até o momento, né? É um time que completamente já está rebaixado aí junto com o Ingolstadt. Acredito aí que essa equipe aí não vai conseguir muita coisa nesse confronto, ainda mais que o Heidenheim jogando em casa é forte, né? Tem a segunda melhor campanha jogando no seu território, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E acredito aí que o Aue jogando fora de casa não vai conseguir muita coisa, né? O Aue tem a pior campanha aí jogando fora de casa com apenas uma vitória, 5 derrotas, no caso 5 empates e 8 derrotas. Nesse jogo aqui a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 3-1 casa.
Agora vamos para o próximo jogo, agora Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre West Ham contra Burnley. Jogo que acontece aqui 10h15 da manhã. Nesse confronto aí o West Ham jogando em casa tem grande favoritismo aí para vencer esse jogo, né? Na classificação aqui a gente vai ver que o time tá bem, tá em sétimo lugar. Vencendo esse jogo aqui, dependendo do saldo de gol, pode entrar aqui no grupo dos 6 melhores, né? Pode ganhar pelo menos aí uma posição no mínimo. Isso porque o time tem 51 gols marcados e 42 gols sofridos, né? Então vencendo esse jogo aí, obviamente vai fazer mais um gol e tem chance aí de subir aqui pelo menos uma posição, pegar a posição que atualmente é do Arsenal. Tá certo que o time tem 32 jogos, o Arsenal tem 31, mas o que importa aí é o time pontuar, especialmente jogando em casa, né? Jogando em casa a equipe tem uma boa campanha, né? São 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Dos últimos 5 jogos jogando em casa venceu 4, empatou 1. Enquanto o time aqui do Burnley está na parte de baixo da tabela, né? Tá na zona de rebaixamento. O time dos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas uma. São 4 vitórias no campeonato, 12 empates e 14 derrotas. Jogando fora de casa, o time não costuma ter um bom desempenho, né? Tem apenas uma vitória fora de casa, 6 empates e 8 derrotas. Nesse jogo aqui eu acredito muito na vitória do West Ham. Quem quiser botar um empate anula por segurança é uma boa, mas a princípio aí eu tô bem confiante aí que o West Ham vai vencer esse jogo e a gente pode estar indo com a vitória seca do time da casa, né? Então a gente vai com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, o campeonato alemão, Bundesliga, primeira divisão, jogo entre Bielefeld contra o Bayern de Munique, jogo 10h30 da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que o Bayern de Munique aí vai focar total agora no campeonato alemão, né? Ainda mais que tem o Borussia Dortmund aqui que está na cola, né? O time aqui está com uma diferença de 6 pontos, mas qualquer vacilo aí pode o Dortmund encostar de vez, e acredito que o Bayern de Munique não vai dar essa bobeira, né? O time foi desclassificado aí da Liga dos Campeões, né? Perdeu pro time do Villarreal. Primeiro jogo foi 1-0 o Villarreal na casa deles, e jogando em casa o Bayern de Munique conseguiu empatar, né? Não conseguiu uma vitória aí para poder levar, quem sabe, aí para prorrogação ou até mesmo se classificar, né? Então foi desclassificado da Liga dos Campeões nessas quartas de finais, né? E acredito que agora o time vai focar total aqui nesse campeonato alemão e a gente vai ter possibilidade aí de assistir um Bayern de Munique indo com tudo aí para cima do Bielefeld. Infelizmente vai sobrar pro Bielefeld aí nessa raiva do Bayern de Munique, e acredito até que o Bayern de Munique tem chance aí de vencer logo no primeiro tempo, né? Ainda mais que o time tá na liderança aí, como eu falei, com 6 pontos de vantagem, né? E é uma equipe que costuma ir para cima logo no primeiro tempo, né? Vai pegar o time que tá aqui quase na lanterna, né? Vice-lanterna aqui, né? Tá em penúltimo lugar no campeonato com 26 pontos, dos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. É uma equipe que não apresenta um bom futebol e tá brigando aí para ser rebaixada e possivelmente vai ser rebaixado junto com o Furt, né? Então acredito aí que o Bayern de Munique vai vencer esse jogo e inclusive aí chance de vencer logo no primeiro tempo. Com isso a gente pode estar indo com a dica: fora vence no primeiro tempo e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo, o Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Atlético de Madrid contra Espanhol, jogo que acontece 11h15 da manhã. Nesse confronto aqui, Atlético de Madrid, grande favorito para vencer esse jogo, né? Assim como o Bayern de Munique também foi desclassificado aí, né? Perdeu para o time do Manchester City. O Manchester City venceu em casa por 1-0, conseguiu segurar o 0-0 na casa do Atlético de Madrid, e agora o Atlético de Madrid pode focar total aqui no Campeonato Espanhol, né? Ainda mais que a briga tá boa, né? Tem o Real Betis, tem o Real Sociedad, que tá tudo aqui atrás na cola, né? E o time aí tem possibilidade de vencer esse jogo e somar mais 3 pontos aí, somar 60 pontos e começar a ficar aqui nessa parte de cima aqui mais tranquilo, né? Ainda mais que o Real Betis já jogou, o Real Sociedad também, então o time vencendo esse jogo aí mantém uma vantagem de pelo menos 3 pontos aí para essas equipes aqui de baixo, se garantindo aqui no grupo dos 4 melhores. Vai pegar o Espanhol, que tá aqui no meio da tabela, né? A equipe que tá com 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. No confronto direto aí, o Atlético de Madrid jogando em casa costuma sempre se dar melhor, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 pro Espanhol, né? Então tem favoritismo total. E acredito que nesse jogo aqui não vai ser diferente, né? Acredito que o time do Atlético de Madrid vai focado para esse jogo e tem grande possibilidade aí de vencer sem muito perigo. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui a semifinal da Copa da Inglaterra, né? Jogo entre Chelsea e Crystal Palace, jogo que acontece meio-dia e meio. Nesse jogo aqui o Chelsea não vai ter vida fácil, né? Ainda mais que o Crystal Palace é uma equipe chata. A gente for pegar aqui dos últimos 5 jogos aí do Crystal Palace, o time venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1, né? É uma equipe aí que consegue bons resultados, né? Tanto é que teve um resultado aqui de 3-0 contra o Arsenal, conseguiu um empate em 0-0 contra o Manchester City e venceu fora de casa também aqui o time do Wolverhampton, né? Essas
das equipes mais chatas. E também teve a vitória aqui, a goleada em cima do Everton. Na última rodada aí perdeu para o time do Leicester, jogando fora de casa por 2-1, mas foi um jogo bem disputado entre essas duas equipes. E o Chelsea aí que simplesmente foi desclassificado aí da Liga dos Campeões, né? Um gostinho de derrota, porque o time chegou a abrir 3-0. O Real Madrid foi lá, buscou um golzinho, levou para a prorrogação e acabou vencendo na prorrogação, né? Fez um golzinho na prorrogação com o Benzema e acabou o Real Madrid passando. Então o Chelsea aí meio que vai vir doído para esse jogo, né? Mesmo se tratando de uma semifinal aí, pode ser que o Chelsea venha um pouco abalado. E com isso aí, o melhor mercado para esse jogo que eu analisei foi o mercado de gols, né? Acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter possibilidade de assistir um jogo aberto, com chance aí de 2 ou 3 gols ou até mais. E inclusive logo no primeiro tempo, acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um gol. E com isso a gente vai com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-2. Agora vamos pro próximo jogo, agora a gente vai ter Copa da Holanda, né? A gente vai ter a grande final aqui entre PSV contra Ajax, jogo 1h da tarde, né? O jogo aí, eu acho que vai ser em estádio neutro, não tenho certeza, né? Se vocês souberem aí, vocês me falam, mas eu acho que é em estádio neutro. Esse jogo aqui que o PSV, na minha opinião, não vai ter vida fácil, mas também não chega a ser considerado uma zebra, né? Se por acaso vencer esse jogo, né? O Ajax aí tem uma equipe muito bem qualificada, todo mundo sabe disso, mas é um clássico, então tudo pode acontecer. A mesma coisa se a gente for pegar aí um Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, é a mesma coisa, galera. Então é clássico, tudo pode acontecer em jogos assim, né? E nesse jogo aqui, o melhor mercado que eu analisei foi o mercado pra gente assistir gol das duas equipes, né? Acredito que o PSV tem chance aí de marcar pelo menos um gol a mais, e o Ajax também tem chance aí, né, de marcar um gol até mais, né, do que isso. Então a gente pode estar indo com essa dica, né? Ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Campeonato Alemão Bundesliga, primeira divisão, jogo entre Bayer Leverkusen contra Red Bull Leipzig, jogo que acontece 2h30 da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que o mercado de gols é o mais interessante para a gente estar focando, galera, porque vai ser um jogo bem equilibrado. O Leipzig aí vem de um bom resultado, né? No último jogo aí conseguiu vencer o Atalanta por 2-0, né? Primeiro jogo ficou empatado em 1-1 jogando em casa, e lá na Itália conseguiu aí meter um 2-0 e conseguiu a classificação aí para a próxima fase aí da Liga Europa, né? Então o time vem motivado, né? Ainda mais que dos últimos 5 jogos o time venceu 3, empatou 2, enquanto o time aqui do Leverkusen vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? A última rodada empatou com o Bochum fora de casa, mas o time jogando em casa aí costuma apresentar bons jogos, né? Uma equipe aí que não costuma vacilar muito jogando no seu território. A gente vai ver aqui que são 2 derrotas apenas, 2 empates e 6 vitórias jogando em casa, né? Uma equipe aí que também sempre costuma marcar gols. O Leipzig, por sua vez, também jogando fora de casa aí, costuma ter um desempenho melhor do que em casa, né? A gente vai ver aqui que são 9 vitórias e uma derrota apenas, né? Na verdade são 8 vitórias e uma derrota, né? Porque isso aqui foi WO, né? Porque o Spartak Moscou foi desclassificado por aquela coisa de negócio de guerra lá e tudo mais. Então isso aqui não conta, né? Mas até o momento aí são 8 vitórias e uma derrota apenas, né? Nesses últimos 10 jogos aí, né? Vamos botar aí nos últimos 9 jogos. E acredito aí que nesse jogo aí vai ser um jogo bem equilibrado aí, e a gente vai ter oportunidade aí de assistir um jogo aberto com chance aí de pelo menos 3 gols ou mais. Eu particularmente acredito que vai ser um jogo aí bom para gols. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 fora. Agora vamos pro próximo jogo, agora a gente vai ter aqui campeonato francês, primeira divisão, né, a Ligue 1, jogo entre Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille, jogo que acontece aí 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui a gente vai ter grande chance também de assistir bastante gols, galera, acredito aí que vai ser um confronto bem equilibrado, isso porque a gente vai ter o líder, o PSG, contra o segundo colocado, o vice-líder, que é o Olympique de Marseille, né, que vem de 4 vitórias seguidas aí no campeonato francês, enquanto o time do PSG vem de 3 vitórias e 2 derrotas aí nos últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, o PSG tem um pouco de vantagem, né? São 3 vitórias, um empate e uma vitória do Olympique de Marseille nos últimos 5 jogos, né? E a gente vê aqui que também não costuma sair tantos gols, né? Mas como a gente está falando de temporada 2021-2022, acredito aí que esse jogo aqui é favorável para gols sim, né? Acredito que o PSG aí tem chance de marcar 2 gols ou quem sabe mais, e o Olympique de Marseille também tem chance de marcar quem sabe um gol ou até mais, né? Então a gente vai ter grande chance de assistir 3 gols ou mais nessa partida, e a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa.
Agora vamos pro próximo jogo, Campeonato Brasileiro Série A, Brasileirão aí, jogo entre Flamengo e São Paulo. Esse jogo aqui vai ser muito interessante, né? Jogo que acontece 4 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Flamengo, vai ser no Maracanã, mas é aquilo, né? Flamengo tem uma sina com o São Paulo aí dos últimos jogos aí, não tem conseguido, assim, muitos resultados favoráveis, né? Se a gente for puxar aqui dos últimos 5 jogos, o São Paulo simplesmente venceu 3 e o Flamengo venceu 2, né? Tá certo que dos últimos 2 jogos mais recentes, em 2021, o Flamengo meteu 2 goleadas, né? 5-1 e 4-0, né? Então, isso aí começa a pesar um pouquinho mais, né? Mas se a gente for puxar um pouco mais para trás aqui, ó, a gente vê que dos últimos 10 jogos o Flamengo só tem essas 2 vitórias, né? Enquanto o São Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. E são aqui, no caso, 1, 2, 3, 4 empates, na verdade, né? 4 não, 3. Ou são 4? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3... são 3 empates. 3 empates, 2 vitórias do Flamengo e 5 vitórias aí do São Paulo. Então a gente vê que tem um equilíbrio muito grande. E é aquilo, né? O Flamengo tá com uma defesa aí muito, muito chatinha, né, velho? Chata no sentido de ruim. E simplesmente tá levando gol quase toda a rodada, né? Se a gente for pegar aqui dos últimos jogos aí, o Flamengo levou gols aqui contra o Fluminense 2 vezes. Aí contra o Sporting Cristal, aí ficou aí, a defesa não teve gols, né? Foi uma defesa aí que não foi vazada, mas aí pegou aqui o início do Campeonato Brasileiro, levou gol do Atlético Goianiense e jogando na Libertadores aí no último jogo contra o Talheres de Córdoba, tomou um gol também, né? Venceu por 3-1, mas levou um golzinho. Então é uma defesa que sempre leva gols. E o São Paulo que tá com um ataque muito efetivo, né? O Cagliari tá jogando muito, o meio de campo ali também tá jogando bem, então é um time chato. E nesse confronto aqui o melhor mercado que tem é o mercado de gols, né? Eu, por exemplo, mesmo sendo flamenguista, eu não apontaria assim, um favoritismo total pro Flamengo, não. O mercado de gols aqui, na minha opinião, tem muito mais segurança e a gente vai ter grande chance aí de assistir um jogo com 2 gols ou mais. E com isso a gente vai com a dica, mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos pro próximo jogo, agora Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Sevilha e Real Madrid. Esse jogo aqui vai ser muito interessante também, né? A gente está falando aqui do primeiro colocado e o terceiro colocado, que tem a mesma pontuação do Barcelona aqui, né? Mas tem um saldo de gol que o do Barcelona é melhor, né? Mas mesmo assim são duas equipes aí que vão disputar bem essa partida. O Sevilha jogando em casa aí não costuma vacilar muito, né? Se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, o time tem 7 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota, né? E o Real Madrid, por sua vez, jogando fora de casa, também tem um bom desempenho, né? O Real Madrid aí são 3 empates, 2 derrotas e 5 vitórias jogando fora de casa. Nesse confronto aqui, galera, acredito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Acredito que o Sevilha vai sair para o jogo, vai em busca desse resultado a todo momento para poder ainda sonhar com esse título e principalmente para se manter ali na parte de cima da tabela, né? Para se manter ali entre os 4 primeiros. E o Real Madrid, né, que está aí numa fase muito boa, né? Conseguiu uma classificação aí heróica, eu digo heróica porque o Chelsea chegou a abrir 3-0, como eu falei anteriormente, né? E o Real Madrid conseguiu buscar um golzinho aí, o que levou para a prorrogação, e na prorrogação Benzema aí, como sempre, decidindo aí e ajudando a equipe aí a conseguir essa classificação para a semifinal da Liga dos Campeões. E com isso aí o time vai vir muito motivado e tem chance aí de, quem sabe, até vencer esse jogo, né? Eu, por exemplo, não apontaria aí para vocês irem seco no Real Madrid não, porque é um jogo complicado. Talvez com empate anula, ou Real Madrid ou empate, né, a dupla hipótese, mas o mercado que eu analisei aqui, que eu achei muito mais assim viável e com grande chance de bater, é pra gente assistir gol das duas equipes, né? Acredito que Sevilha vai marcar um golzinho pelo menos e Real Madrid também tem chance de marcar 1 ou 2 gols. Com isso a gente vai com a dica, ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, aqui do Brasileirão, Série A, jogo 6 horas da tarde, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. O jogo vai ser lá na casa do Atlético Paranaense, né? Lembrando que o time do Atlético Paranaense jogando no seu estádio aí na Arena da Baixada é muito forte. A gente vê aqui que não tem desfalques, né? A princípio aqui só o Matheus Babi que está com essa lesão já há muito tempo, né? Mas pelo que eu estava pesquisando aqui, né? E pelas últimas notícias, a princípio as duas equipes aí vão completa, né? E acredito que nesse jogo aí eu acho que só o Hulk, né, que tá como dúvida, se eu não me engano. Não sei se o Hulk joga, mas a princípio aí as duas equipes aí vão completo, só tem que ver aí se o Hulk vai jogar ou não. Mas mesmo assim acredito que vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. Atlético Mineiro aí, pelo elenco que tem favoritismo para vencer mesmo jogando fora de casa. Mas o mercado de gols aqui, na minha opinião, é mais seguro, né? A gente vai ter a oportunidade de assistir um jogo aí com pelo menos 2 gols ou mais. E com isso a gente pode estar indo com a dica, mais de um gol e meio e a probabilidade 2-1 fora.
Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter aqui o jogo do Campeonato Paulista A2, né, que é a segunda divisão, a grande final aí entre Portuguesa, que conseguiu já o acesso, né, para a primeira divisão do Campeonato Paulista da próxima temporada, contra o time do São Bento, né, jogo 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa da Portuguesa. Primeiro jogo ficou 1-1, né, a Portuguesa conseguiu arrancar um empatezinho fora de casa e agora vai decidir aí diante de sua torcida aí para poder ser campeão aí desse Campeonato Paulista A2. Acredito que o Portuguesa tem muita chance aí de conquistar essa vitória. É uma equipe que quando joga em casa aí não costuma vacilar muito, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos a equipe só tem uma derrota, 3 empates e 6 vitórias, né? Uma equipe que quando joga no seu território aí realmente costuma mostrar que vale esse mando de campo, né? Então, nesse jogo aqui, eu particularmente estou bem confiante aí na vitória da Portuguesa e a gente vai ter oportunidade, né, de assistir o time da casa vencer ou talvez aí um empate, né? Quem sabe um empate, né? Então, por segurança, a gente pode estar indo com a dica: casa vence com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse domingão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando aí para vocês os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.